Bom dia, bebezinhos. E hoje nós vamos dar continuidade, falando um pouquinho sobre as células procariontes e células eucariontes, ok? As células procariontes ou procarióticas, elas são células bem simples em que o seu material genético, né, essa porção central aqui, ele está totalmente disperso no citoplasma. Ele não tem nenhuma membrana protegendo e revestindo esse material genético, certo? Geralmente são células de bactérias e cianobactérias e são células tidas como células mais simples, né? Então aqui a gente pode ver a membrana plasmática, certo? Por volta desse material aqui roxinho é uma cápsula proteica, geralmente é uma cápsula proteica, a membrana plasmática, o citoplasma. Disperso no citoplasma nós temos o material genético e alguns ribossomos e plasmídios, ok? Já a célula eucariótica, ela é tida eucariótica, eucária, porque tem uma membrana revestindo e protegendo a porção nuclear, certo? Então, essa membrana aqui, ela protege o material genético e impede que outras estruturas entrem e tenham contato com o material genético, ok? Geralmente o material genético é o DNA, o ácido desoxirribonucleico, e células de animais, plantas, algas, fungos e protozoários é que tem esse tipo, né? Então, por fora, nós temos a membrana plasmática, no caso da célula animal, já a célula vegetal, ela por fora tem uma estrutura chamada de parede celular, que é uma estrutura com a função de proteger a célula vegetal, certo? Então, geralmente, numa célula nós temos ribossomos, peroxossomos, citoplasma, mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomos, a membrana plasmática, um citoesqueleto, certo? Que dá forma e função, os retículos endoplasmáticos liso e rugoso, o nucleolo, que fica lá dentro do núcleo, certo? Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz a analogia da célula como nossa casa e das organelas citoplasmáticas como os móveis da nossa casa. Então, cada móvel ele tem uma função. O sofá serve para sentar, a máquina de lavar roupa, a geladeira conservar o alimento, o armário guardar um alimento, e as células também têm, como se fosse uma casa cheia de móveis, que são as organelas, e cada organela ela tem uma função dentro da célula, né? A célula animal e vegetal, elas são eucarióticas, só que diferem em algumas estruturas, né? A primeira estrutura é a parede celular, aqui na célula vegetal que está revestindo. A segunda estrutura diferenciada é o cloroplasto que é responsável pela fotossíntese. E a terceira estrutura, que é específica da célula vegetal, é um vacúolo central. O vacúolo é como se fosse um grande estômago ou uma caixa d'água e serve para armazenar água e outras estruturas proteicas para a célula vegetal, ok? Agora vamos ver um pouquinho detalhado cada um desses compartimentos da célula, cada um desses móveizinhos que fazem parte da célula, né? Então, como envoltórios, numa célula eucariótica nós temos dois. A membrana plasmática, que é o envoltório máximo da célula, ele está aqui protegendo, delimitando a célula, ele envolve, protege a célula contra a ação de micro-organismos, contra a ação de proteínas que não são propícias para células, dentre outras coisas. O núcleo, ele também tem um envoltório
que delimita, né? Essa membrana aqui de fora é chamada de membrana plasmática, e essa membrana daqui do núcleo é chamada de membrana nuclear. Ela protege o material genético, que geralmente é o DNA, e só passa pela membrana nuclear. Geralmente, a única substância que passa pela membrana nuclear é o RNA, e o RNA, ele, o mensageiro, ele vai lá buscar informações dentro do núcleo. Quando ele sai do núcleo, ele leva informações, né? Todas as células do nosso corpo apresentam um núcleo, com exceção das células chamadas de hemácias ou glóbulos vermelhos. Elas são células anucleadas, não têm núcleo, mas seu tempo de vida é muito reduzido. Ela vive em torno de 10, 15 dias. No citoplasma, o citoplasma ele é a grande porção da célula, né, contida no citoplasma. E no citoplasma que acontecem as atividades metabólicas da célula. Então, é nos citoplasmas que são produzidos, digeridos, armazenados, transportados e empacotados substâncias necessárias para a célula. Ela é uma substância gelatinosa, certo? Quando eu falo do citoplasma, eu falo de toda essa porção aqui onde estão imersas as organelas. Ela é uma substância gelatinosa e contida de água, contém água, proteínas, e que as organelas ficam meio que deslizando pelo citoplasma, certo? Deixa eu ver o que tem mais aqui para falar. Então, assim, a primeira organela que eu vou falar um pouquinho é a chamada mitocôndria. Eu coloquei aqui um desenho para vocês entenderem. Deixa eu voltar aqui só para mostrar. Ela tá aqui, ó. A mitocôndria, ela é uma das porções mais importantes da célula. Ela é chamada de usina elétrica da célula. Ela produz toda a energia que a célula vai utilizar através da respiração celular. Mais para frente, acho que lá no 8º ano, a gente vai estudar a respiração pulmonar, que é a troca gasosa, mas também existe a respiração celular, que é a conversão de glicose em ATP e energia. Então, a célula ela precisa de muitas mitocôndrias. Quanto mais atividade a célula tem, mais mitocôndrias vão ter dentro dessa célula. Se for uma célula muscular, por exemplo, ela vai ter bastante mitocôndria porque ela precisa de muita energia. Se for uma célula cardíaca, também vai ter bastante mitocôndria e assim sucessivamente. Os ribossomos eu coloquei aqui, né? Deixa eu só mostrar aqui na célula o ribossomo. Geralmente ele se apresenta como pequenas bolinhas, né? Verdinhas, branquinhas que vocês podem ver aqui. Aqui eu coloquei um ribossomo ampliado. São pequenas estruturas que podem ou não estar presas pelo retículo endoplasmático, certo? E ela é responsável pela produção de proteína. Então, todas as proteínas que nós temos no nosso organismo é de responsabilidade do ribossomo. O retículo endoplasmático ele pode ser de duas formas. Esses daqui que tem essas bolinhas aderidas, que são os ribossomos, é chamado de retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Essa porção aqui que não tem o ribossomo, que é lisa, é chamado de retículo endoplasmático liso. E um sistema de canais que auxilia na circulação de substâncias. Então, quando o ribossomo ele produz proteínas, às vezes eles mandam essas proteínas para fora da célula, por dentro desses sacos, é como se fosse um labirinto. Por dentro desses labirintos aqui, porque seria mais seguro. Então ele sai aqui do retículo endoplasmático rugoso, passa por esse retículo endoplasmático liso, e no retículo endoplasmático liso ele espera outra estrutura para ser mandado para fora da célula. Geralmente ele é armazenado no complexo de Golgi,
que é essa estrutura aqui. O complexo de Golgi também é uma estrutura de sacos achatados e ele é responsável por armazenar e empacotar substâncias que são produzidas na célula, mas são utilizados fora da célula. Então, ele tem um sistema de armazenamento e empacotamento. Esse empacotamento ele pode ser feito pelo lisossomo. O lisossomo, uma das funções dele é englobar, pegar essas proteínas, englobar, chegar lá na membrana plasmática e mandar para fora da célula. Uma outra função muito importante do lisossomo é que ele é o faxineiro celular. Ele percorre toda a célula procurando substâncias que não têm mais função. Ele pega essa substância, desmonta essa substância. Algumas vezes ele leva para o ribossomo e deixa lá guardadinho. O ribossomo não, para o complexo de Golgi. Deixa aquele, pode ser uma proteína, pode ser um pedaço de RNA guardadinho lá, que é para ser utilizados por outras estruturas. Quando ele pega alguma coisa que não vai ser reutilizada, ele manda para fora da célula. Então, ele faz essa função de faxina celular. Uma outra estrutura aqui muito importante é chamada de centríolo. É um conjunto de túbulos de proteínas, um perpendicular ao outro, e esse centríolo ele é muito importante na formação de cílios, na formação de flagelos, na formação da traqueia e também na orientação da célula para uma divisão. É o centríolo que faz a orientação da divisão celular. E agora algumas estruturas da célula animal, né? Como eu disse a vocês, a célula animal ele tem cloroplasto, parede celular e vacúolos. O cloroplastos ele é um saco verde cheio de plastos que armazena pigmentos nutritivos como a clorofila. E ele é o grande responsável pela fotossíntese, por isso que ele é verde. O vacúolo central é uma grande bolsa, uma grande cisterna ou caixa d'água que acumula um volume citoplasmático, acumula água, acumula glicose, dentre outras, que é de uso celular, certo? E a parede celular, ela é uma estrutura de proteção externa à membrana plasmática, ok? Ficamos por aqui. Um cheiro e até mais.